Começamos a montagem do nosso motor. Para quem não sabe, estamos construindo um motorhome em uma Trafic 97 que resolveu quebrar o motor, e aqui começa a jornada de toda a reforma do motor feita por mim mesmo. Sim, euzinho vou montar todo esse motor. Começamos o dia com o café da manhã, vou até a retífica, busco o bloco e o cabeçote, trago para casa e assim começa o primeiro episódio dessa história. Então, pessoal, finalmente hoje é dia de montar motor? Não, ainda não. Bora lá ver. Busquei o motorzinho hoje na retífica. Aqui a gente tá com o bloco e com o cabeçote. Vamos ver o que foi feito aqui. Aí o bloco. Foi feito alinhamento dos mancais. Foi feito retífica do virabrequim. Esse carinha aqui. Dado um banho térmico em tudo aí. Tudo limpinho. Aqui tava muito sujo. Tinha barro por dentro. Eu não gravei antes pra ver. E aqui a gente tem o cabeçote, que esse sim foi deixado zeradinho. Não vou nem tirar da embalagem, mas foi trocado também todos os retentores e foi retificado, digamos assim, uma das guias de válvula. Foi feito assentamento de válvula e retificado uma das guias de válvula que ela estava passando reto pelo alojamento, e aí a gente teve que fazer uma reparação nela. E aí veio de lá, já aproveitei, passei e comprei também aqui uns O-rings de vedação aqui na casa das gachetas para as camisas. E aqui a gente está com as camisas, as 4, duas aqui, que acabou que eu decidi que a gente vai comprar tudo novo. A gente vai botar as camisas novas, vamos botar os pistões novos e, claro, trocar os anéis todos, né? Então aqui a gente está com o pistão. Aqui foi trocado, já deixaram tudo certinho, com bronzina nova. Ficou 0,5, tá? Pra quem tem curiosidade aí. Ficou 0,5 aqui e 0,5 lá no mancal também. 0,5 biela, 0,5 mancal. Tá tudo certinho aqui. Então agora a gente vai ter que, como eu vou comprar pistão e as camisas, por isso não é dia ainda de começar a montagem desse bichão. Tá. Eu vou... E aí quando vir, a única coisa que vai ter que ser feita, vai ter que ser trocado esse pistão pelo novo, os 4, né? E aí aqui eles fazem prensado, então vai ter que ser feito na retífica também. O cara disse que me cobra R$100 pra fazer. Olha como é que tava aí pra fazer essa prensa do pistão na biela aqui. Então bora pro computador aqui para comprar o que tá faltando, que é o jogo de camisa, pistões, os anéis, para deixar esse motor zeradinho. Eu já tinha salvo aqui no Mercado Livre. Vai sair por R$2.079. Os pistões da marca Apex, aqui tem as marcas Apex, não, aliás, pistões da marca Takal,
camisas Apex e os anéis da marca, aqui embaixo tem certinho, essa Mali, não sei se é assim que se diz, Mali ou Mali. Então vai ser esse aqui que a gente vai comprar para ficar com esse motor zeradinho, zero bala, para nós meter ele em marcha. Bora comprar então. Os parafusos de fixação do bloco novinho, aqui os 10 parafusos. Até eu vou fazer uma comparação com os parafusos antigos, que dizem que ele cede esses parafusos cada vez que é usado, então pode dar diferença de tamanho quando tu vai botar, quando tu monta o motor. A rosca pode dar diferença na montagem, no aperto, né? Então, por isso que é bom comprar novinho e botar. Vou pegar os velhos ali e já vamos comparar isso. Pessoal, então comparando os parafusos do cabeçote, os novos com os antigos, alguns, por exemplo, esse aqui tá dando exatamente o mesmo tamanho. Exatamente o mesmo tamanho. Na câmera não sei se vai dar pra notar, mas agora tenta focar aqui, ó. Tem alguns que dá uma diferença considerável aqui no tamanho. Por exemplo, esse aqui é o antigo, tá alinhadinho lá embaixo, e esse é o novo. Esse é o antigo, esse é o outro novo. Pessoal, quanto aos valores que a gente vai gastando, eu vou tentar anotar tudo para no final do vídeo, para no final da montagem, aliás, a gente somar e ver o que a gente gastou. Por exemplo, agora, só agora na retífica, foi, aqui tá 3.180, ele me deu R$30 de desconto, baita desconto, ficou 3.150 na retífica então, e foi gasto mais 30 e poucos reais aqui, foi gasto mais R$200 aqui nos parafusos do cabeçote. Vocês vão ver agora ali, vou comprar o jogo de junta o jogo de camisas, pistões e anéis, mais R$2.000, e assim nós vamos torrando a grana. O sonho é caro, hein? Pra ver se essa coisinha sai desse pátio, pra gente fazer o teto alto dela. Um detalhe importante que eu vou ter que fazer também, aliás, falando agora da retífica, lembrei, cara, o trabalho parece que ficou bom demais, todo mundo elogia, tem mecânicos que trabalham há muito tempo já com eles, e sempre elogiam o trabalho dos caras, mas o atendimento deixa muito a desejar. Eu tinha pedido para eles olhar os parafusos aqui de fixação do cárter, que tem vários desses que estão com a rosca comida, então dava vazamento porque eu não conseguia apertar todos eles. E cara, ele ficou de ver pra mim, não viu, disse que tinha as camisas lá também pra negociar, pra vender novas, também não falou nada. Tinha pedido uma semana pra fazer tudo, fechou 3 semanas ontem que ficou lá na retífica, então demorou bastante. Como vocês viram, não é barato, não foi barato, R$3.000, e então, cara, isso eu vou ter que fazer ainda. Eu vou ver se mostro, vou conversar com a galera, ver o que é melhor fazer, se é melhor aumentar aqui o furo e fazer rosca nova, tem um produto também que é, esqueci o nome agora, de um produto que a gente bota
pra fazer, acho que taparia todo o furo e faria tudo de novo, faria uma rosca nova também, ver o que é melhor de fazer. Testei, pessoal, então 4, achei até que era mais, mas os que estão pintados aqui, que eu pintei com esmalte, 4 roscas tem que fazer outra vez. Essa aqui e essa aqui, todos mais para a parte de trás, que realmente é onde eu ficava com mais vazamentos. Então, até que enfim chegou. Então, as tão esperadas peças do motor. Vamos ver o que veio aqui. Aí. Chegou um brinquedo. Camisas. 2, 3. 4. Essa aqui parece também machucadinha, vamos dar uma olhada nelas. Não, essa é só a caixa. Tá de boa. Tudo certo. Os anéis. Anel de pistão. É que são 3 em cada pistão. Entendeu? Sim, aqui, sim. aqui no pistão, aqui para outro. Então tem que ter 4 de cada aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Os pistões. Parece uma caixa de té. Isso aqui que a gente tem que levar na retífica pra ver se prensar isso aqui, trocar pelo outro, né? Tirar da outra e botar esse pistão lá e prensar. Então é isso aí, pessoal. E seguimos com muito frio aqui. Acabei de chegar da retífica, busquei os pistões aqui. Agora sim, tudo certinho. Ali tá os velhos. Olha como tava. E cara, não sei. Eu decidi por nem levar pra alguém dar uma olhada nos pistões pra ver se tava bom ou não, porque eu comprei o kit. Comprei o kit dos 4. E junto com camisa já e anel, tudo certinho, pra botar tudo novo já, pra ficar bom. Mas, cara, fui buscar lá agora e me entregaram só os novos, né? Os velhos não iam me entregar. E aí, e os pistões velhos? Ah, tá, pera aí só um pouquinho que eu vou lá buscar. E aí o cara demorou a buscar e não sei, sim, impressão minha, porque quando eu trouxe lá da primeira retífica, quase deixei cair o pistão aqui, novinho, quase.
quando eu trouxe de lá, eles não estavam limpos assim. Estavam assim. Então, não sei se o pessoal lá já estava limpando para daqui um pouquinho querer reaproveitar esses pistões, não sei, mas enfim, eles não iam me devolver. Mas aqui tudo certinho agora, só começar a montagem. Bom dia, pessoal. Antes de começar a montagem do motor, vamos fazer algumas coisinhas que a gente tem que fazer aqui nessa vanzinha para aproveitar a função. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho que trocar essa coifa da homocinética que tá rasgada outra vez. Olha aqui, já se abriu aqui, ó. E aí começa a entrar sujeira e se foi a homocinética. Então, vou começar a trocar já. Depois de muito sacrifício, retirado o semi-eixo. E aqui a danada da coifa rasgada. Pessoal, aqui então o semi-eixo, ó, a coifa que eu tenho que substituir é essa que tá rasgada. Para tirar dela, para tirar as coifas eu tenho que tirar, é mais fácil tirar a trizeta desse lado do que tirar aqui a homocinética, que isso aqui é um inferno de tirar. Ela tem uma trava interna aqui, sai só na base da pancada. Então para tirar a trizeta é fácil, eu tiro esse anelzinho aqui, ó, de retenção que fica aqui, com esse alicatezinho, ó. Tem que ter um alicatezinho especial para tirar. Tirei ele, puxo a trizeta, tiro a coifa do lado da caixa e aí puxo essa sem vergonha para fora. Pronto. E agora é dar uma limpada nessa sujeirada toda aqui e botar a coifazinha nova aqui. Depois a gente mostra como é que ficou prontinho. Aí está, montadinha, limpinha, pronta para colocar no lugar. Galera, aqui estamos com o bloco e hoje aconteceu um pequeno acidente. Lembra que eu tinha que fazer rosca novamente nos parafusos do cárter 4 que eu marquei outro dia. E aí eu levei para fazer hoje de manhã. E na movimentação do bloco, olha o que aconteceu. Aqui amassou o rolamentinho do virabrequim. E como é que tira esse rolamento? Então é isso que eu quero mostrar, a manhãzinha que eu descobri. Porque não tem como sacar o rolamento, ele não é traspassado o virabrequim pro outro lado, né? Então é uma cavidade ali do outro lado, tem uma parede. Então como é que tira? Com papel molhado, pessoal. Olha isso. Vou deixar aqui, ver se dá pra ver direitinho aí. Mas a gente molha o papel e joga papel molhado aqui pra dentro. Mais papel molhado aqui. E aí pega um outro eixo piloto e bate com a marreta.
podem ver que o rolamento já começa a sair. Cara, quando eu vi isso, eu não acreditei que ia ser tão fácil. Aí, pessoal, quase saindo. Inacreditável. Um pouquinho mais de papel ali. E está na mão, rentinho. Olha aí. Muito bom, gurizada. Agora é só limpar ali, tirar o papel e substituir o rolamento. Aí, pessoal, rolamentinho substituído, zeradinho, SKF original, top. Pessoal, estamos aqui na oficina barra lavanderia, barra garagem. Estamos aí começando a montagem desse motor e aprendi uma coisa ontem, cara, e até agradecer aqui o Pablo, o Chico, a galera do grupo da Trafic aí, sempre ajudando pra caramba. E se não é eles, a gente não é eles dando dicas aí, a gente não consegue montar esse motor. E ontem, conversando com o Pablo, eu descobri que a gente tem que desmagnetizar o motor. Porque segundo a gente conversando e pesquisando, quando o virabrequim ele é passado em usinagem e tal, ele fica magnetizado, fica um resíduo. E eu até baixei ontem aqui um aplicativo para medir isso. Ó, ele fica vermelho aonde está magnetizado. Então pode ver que ele está bem alto ali. Um exemplo disso também é nas chavezinhas, essas chaves de fenda e chave Phillips, elas são magnetizadas para não perder os parafusos, para não cair. Olha quanto vai aqui, ó. Dispara o medidorzinho. E aí a gente pode ver um outro exemplo aqui, ó. Quando a gente pega o parafuso, ele fica, né? E aí quando a gente vai com esse parafuso aqui, ó, vamos botar ele aqui, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Ó, por que desmagnetizar? Porque depois tudo quanto é resíduo de ferro, qualquer limalha que tenha ficado dentro do motor, ou até o próprio desgaste do motor causa isso, né? Vai começar a acumular no virabrequim ou nas bielas. Então, gurizada, o que a gente vai fazer? A gente vai desmagnetizar essas peças todas do motor. Biela, vou tirar o virabrequim de novo aqui do bloco, pra gente passar por dentro desse carinha aqui, ó, que é uma bobina. A gente passando aqui por dentro, a gente desmagnetiza todas essas peças. Agora eu vou testar a bobina nessa mesma chave que a gente pegou o parafusinho e vamos ver se funciona o desmagnetizar.
Peças todas limpas. Tudo limpinho. Troquei um ar com compressor. Agora eu vou botar um óleozinho em tudo para começar a montar. Primeira etapa concluída com sucesso. Aí retirado tudo, desmagnetizado, limpo e já com as borrachinhas aqui, os espaguetezinhos para não dar vazamento. E aí girando livre. E amanhã seguimos, que já tá tarde já. Acho que já é quase 9 horas da noite. Feito!